corpo governante das Testemunhas de Jeová se considera com mais autoridade do que o próprio Jesus Cristo. Podemos notar o modo sutil com que o corpo governante das Testemunhas de Jeová vertem a Bíblia a seu bel prazer. Por exemplo, castrando o direito cristão de uma pessoa que aceita Jesus Cristo, de ela ser filho de Deus. O corpo governante proíbe a maioria das Testemunhas de Jeová de aplicarem João 1,12 em si mesmas. Elas não podem se identificar como sendo filhos de Deus, muito embora o texto de João 1,12 é claro em mostrar que toda pessoa que aceita Jesus, recebe a autoridade do próprio Jesus para ser filho de Deus. E Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Mas o corpo governante das Testemunhas de Jeová castra toda a autoridade de Jesus e diz para as Testemunhas de Jeová: aqui na terra quem tem mais autoridade do que Jesus, somos nós do corpo governante. Vocês não podem ser filhos de Deus. Pronto, e acabou. Quem discordar de nós, nós desassociamos. E damos um recado para todas as demais Testemunhas de Jeová dizendo: fulano ou fulana, não é mais testemunha de Jeová. Entenderam? Porque o corpo governante age assim, violando esta lei de Jesus em João 1,12. Porque ele acha que só os 144 mil é que são filhos de Deus, e que a maioria das Testemunhas de Jeová, por não serem membros dos 144 mil, não podem ser filhos de Deus. Mas, a pergunta é: onde está escrito na Bíblia, que só 144 mil é que são filhos de Deus? Onde está escrito na Bíblia, que a maioria das Testemunhas de Jeová que aceitaram Jesus, não são filhos de Deus? Eu desafio qualquer testemunha de Jeová a vir aqui e me provar na Bíblia Sagrada, que eu estou errada e que o corpo governante está certo. Como vocês podem ver, este ensino do corpo governante nega a lei de Cristo, que confere o direito de todo cristão ser filho de Deus. Sabe lá o que é você, prezada testemunha de Jeová enganada, orar a Deus e não poder dizer Pai para o seu Deus? Isso é ridículo, para não dizer que é uma psicopatia. Pois, Jesus autoriza uma pessoa a ser filho de Deus, mas o corpo governante nega este direito, castrando a testemunha de Jeová de se identificar como filho ou filha de Deus. Isso é um absurdo. Beira as raias da insandice. Como vocês podem ver, este ensino do corpo governante nega a lei de Cristo, que confere o direito de todo cristão ser filho de Deus. Sabe lá o que é você, prezada testemunha de Jeová enganada, orar a Deus e não poder dizer Pai para o seu Deus? Isso é ridículo, para não dizer que é uma psicopatia. Jesus autoriza uma pessoa a ser filho de Deus, mas o corpo governante nega este direito, castrando a testemunha de Jeová de se identificar como filho ou filha de Deus. Isso é um absurdo. Beira as raias da insandice. No Velho Testamento, os 600 mil israelitas eram considerados filhos de Deus, e eles não faziam parte dos 144 mil do livro de Apocalipse. Veja Deuteronômio 14:1 e Isaías 43:6. Será possível que nem mostrando na Bíblia, que as 600 mil testemunhas de Jeová do passado que não eram dos 144 mil, também eram considerados filhos de Deus pelo próprio Jeová, mas as testemunhas de Jeová do presente preferem mais acreditar nas mentiras impostas pelo corpo governante que a maioria delas não são filhos de Deus. Não há um menor indício no Novo Testamento que existam dois grupos de cristãos. Um grupo sendo de filhos de Deus, e outro grupo sendo de criaturas não filhos de Deus. O texto bíblico que o corpo governante costuma se basear erroneamente, é o texto de Romanos capítulo 8:21, onde o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o objetivo de Deus para com a humanidade, comparada com a realidade atual da humanidade, causada pelo pecado, que impediu este objetivo de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:21, tradução do Novo Mundo: toda a criação persiste em gemer e está em dores até agora, esperando a revelação gloriosa dos filhos de Deus. E na Bíblia a tradução Almeida, o mesmo texto bíblico diz em Romanos 8:21, na esperança de que também a própria criação
há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos analisar os dois lados da moeda de Romanos 8:21. Esta revelação gloriosa será feita quando o reino de Deus agir no universo, acabando com o pecado que faz todos gemerem, tanto a criação animal quanto a criação dos filhos de Deus ou cristãos. Será que os filhos de Deus também não estão sujeitos à corrupção? Algum cristão pode afirmar que os ungidos dos 144.000 não estão gemendo no presente? Não, pois tanto as criaturas animais quanto os filhos de Deus estão gemendo ou sofrendo corrupção de uma forma ou de outra. Entenderam? Então, não existe nenhuma divisão de duas classes aí em Romanos 8:21 que deva ser distinta uma da outra. Algum ungido das testemunhas de Jeová que se diz filho de Deus não sente nenhuma dor? É só os cristãos não ungidos que sentem dor, corrupção? Será que os cristãos ungidos dos 144.000 não ficam doentes e não gemem, e não sofrem nenhuma corrupção? Então, é neste sentido que o apóstolo Paulo disse que toda a criação geme, até o presente momento, devido ao pecado de Adão e Eva. Mas quando o pecado for eliminado, toda a criação que envolve também os filhos de Deus, veja bem, toda a criação que envolve também os filhos de Deus, alcançará o objetivo original de Deus, que era que todos tivessem liberdade gloriosa dos filhos de Deus, e estarão livres da corrupção, doença, velhice, enganos, propina, etc. Pois este era o objetivo de Deus, e não que este texto de Romanos 8:21 quisesse dizer que houvesse duas classes. Uma classe de criação que envolve a grande multidão, e outra classe de filhos de Deus separados. As testemunhas de Jeová, portanto, creem numa falácia criada em cima de Romanos 8:21. Esta falácia contradiz João 1:12, Romanos 8:14 e outros textos cristãos que comprovam que todo cristão é considerado por Jesus como sendo filho de Deus mesmo sendo criatura. Se continuarem crendo nesta falácia, que há duas classes atuais de cristãos em Romanos 8:21, jamais estarão adorando o Pai com espírito e verdade. Isso é psicopatia do corpo governante, uma psicopatia que ele impõe na marra na cabeça das incautas testemunhas de Jeová, que são obrigadas a dizer amém para este ensino insano e que contradiz a Bíblia Sagrada. Portanto, como vimos, o corpo governante caça a autoridade de Jesus em João 1:12, Romanos 8:14 e outros textos que comprovam que todo cristão genuíno é considerado já, agora, como sendo filho de Deus, e não terá de esperar por 1000 anos, conforme ensina o ensino insano e psicopata do corpo governante. É isso aí. Se tiver como provar que meu argumento está errado, pode deixar nos comentários do vídeo. Eu respondo. Obrigado. E pense nisso.